Ok, então vamos para mais um problema que eu queria fazer com vocês. Nesse caso aqui é de força num condutor, né? Naquela seção de força que age num condutor. E aí ela diz o seguinte: encontre a força resultante, né? A força líquida que o hemisfério sul, né, de uma carga de uma esfera sólida carregada uniformemente exerce no hemisfério norte. Expresse sua resposta em termos do raio R e da carga total Q. Então, a gente tem nesse problema, vamos lá, a gente tem uma esfera, né? Essa esfera tem um raio R, ok? E aí ele fala sobre hemisfério norte e hemisfério sul, né? Então, temos uma esfera, ela tem uma carga Q, um raio R e, consequentemente, como ela é uma esfera sólida, ela tem uma densidade volumétrica de carga, que é Q sobre o volume, né? Ou seja, é Q sobre 4/3 de π R ao cubo, né? A gente pode escrever assim, como sendo a densidade volumétrica de carga. Então, para calcular a força, lembra que quando a gente falou de força num condutor, a gente olhou para um condutor que tinha uma densidade superficial de carga e a gente tinha calculado uma força que era uma força que era sigma vezes o campo, né? Onde sigma era a densidade superficial de carga e o campo, ou seja, uma força por unidade de área. Foi isso que a gente discutiu. Mas a gente discutiu nesse contexto porque aqui a gente queria calcular a pressão, né? Pressão é força por área. Mas se ao invés de você ter uma densidade superficial de carga, você tem uma densidade volumétrica de carga, né? Então você pode falar de uma força que é ρ vezes o campo, ok? Ou seja, percebe aqui que você tem uma esfera sólida carregada, né? Ou seja, não é um condutor. A gente discutiu que um condutor, a carga fica restrita à superfície, né? A carga líquida, mas aqui não, aqui é um material esférico sólido com uma densidade volumétrica de carga, ok? Pois bem, então nesse caso a força pode ser calculada por unidade de volume, como sendo ρ vezes o campo, ok? Ok, então vamos lá. Primeira coisa que eu preciso então para calcular força é determinar o campo, né? E aí para determinar o campo eu posso usar Gauss. Então eu pego aqui uma superfície de Gauss azul, né? Que é essa casca aqui, S, e por Gauss eu posso calcular que a integral de E de A é igual a carga englobada sobre epsilon zero, ok? Novamente, como essa esfera, né, ela tem uma carga distribuída uniforme, a gente sabe que o campo nessa superfície gaussiana a uma distância rzinho, ele é um campo que depende de R e é um campo radial, como a gente já discutiu em problemas anteriores. Então eu posso dizer que o campo ele é um módulo E, que depende de R, né? Em módulo, o módulo depende de R, mas a direção e o sentido mudam com θ, porque ele é um campo radial, então ele pode ser escrito como E, R chapéu, interno elemento de área, que é R2 seno de θ, dθ dφ, que também aponta radialmente. Então esse produto interno aqui, né, desses dois vetores, e a gente faz uma integração aí para calcular o campo em qualquer ponto R dessa esfera. Depois é que a gente limita ao fato de que a gente quer calcular a força que o hemisfério sul exerce no hemisfério norte. Mas de modo geral eu quero saber o campo num ponto R dessa esfera, ok? Então eu integraria de modo geral para um φ variando de 0 a 2π e um θ variando de 0 a π. Isso aqui vai ser a carga englobada. A carga englobada vai ser a integral, né, de ρ de tal, certo? Sobre epsilon zero. Então, fazendo essa integral aqui, eu tenho E, que multiplica R2, integral de seno de θ, dθ, dφ, ok? Nesses intervalos. E isso aqui vai ser igual a 1 sobre epsilon zero, a integral de ρ, mais ρ, que é a densidade volumétrica de carga, essa quantidade aqui, integrada no volume. O volume, um elemento de volume em coordenadas esféricas, seria R2 seno de θ dr dθ dφ, ok? Então é isso, vamos fazer essa integração. Bem, então como é esse campo?
Aqui desse lado esquerdo eu tenho E que multiplica R2. Essa integral já conhecida vale 4π. Não é isso? E do lado direito eu tenho 1 sobre epsilon 0, 3Q que multiplica 4π R ao cubo. E aí eu tenho a integral de R2 dr, onde R, né, varia de um zero até um certo R. E a integral de seno de θ d θ dφ, para θ variando de 0 a π e φ variando de 0 a 2π. Então, eu tenho ER2 4π do lado esquerdo, igual a 1 sobre epsilon 0, 3Q, 4 terços, 4π R ao cubo, não é isso? A integral de R2 fica menos 1 sobre R. E aí, nos limites de integração de 0 a R, dá menos 1 sobre R. Certo? Não, né? Desculpa, a integral de R2 dr dá R ao cubo, dividido por 3, nos limites de integração de 0 a R, e não menos 1 sobre R, perdão. E essa integral aqui, que a gente também conhece, dá 4π, ok? Então, como é que fica? Eu vou cortar já esse 4π com esse, eu fico com ER2, que é igual a 1 sobre epsilon 0, Q, 3Q por 4π R ao cubo, e os limites de integração vai dar R ao cubo sobre 3, porque no zero isso zera. Então, eu tenho a expressão para o campo, né? Para um campo que tem uma carga Q distribuída uniformemente no volume. Esse R2 vai cortar com o cubo aqui, né? E aí eu fico com o campo sendo 1 sobre 4π epsilon 0, ok? O 3 também corta, né? Corta logo aqui. Q dividido por R ao cubo. E tem um R aqui em cima também, né? Esse é o módulo do campo, né? A gente sabe que esse campo é radial, então se a gente quiser escrever ele na forma vetorial, ele fica 1 sobre 4π epsilon 0, Q R sobre R grande ao cubo, Rzinho chapéu, ele é um campo radial. Então tá aqui o campo. O que é que eu fiz até agora? Essencialmente só fiz o cálculo usando Gauss do campo num ponto R, né, interno a uma esfera sólida que tem uma carga Q distribuída uniformemente ao longo de seu volume. Ok? Então esse é o campo em qualquer ponto R dentro dessa esfera. Mas aí qual seria a força? Vamos calcular a força então. Então a força, que é o que é pedido na questão, a gente pode calcular ela, como eu falei, como sendo a força por unidade de volume, seria a densidade vezes o campo, né? Ou seja, essa força seria a densidade, que é 3Q, como a gente já discutiu lá em cima, 4πr2, e o campo, que é o que eu acabei de calcular, é 1 sobre 4π epsilon 0, QR, né, sobre R ao cubo, na direção de R, ok? Portanto, essa força por unidade de volume, ou seja, densidade volumétrica de força, dá para escrever como sendo, né, 3 epsilon 0, aqui eu tenho Q, 4π, né, isso, eu tenho Q2 aqui, né, vamos lá, Q2, eu vou colocar logo, vou fazer logo o produto, vai ficar 16 π elevado a 2, né, e o R, a gente tem aqui, corrigindo aqui, perdão, aqui ó, na densidade no ρ é 3Q sobre 4π R ao cubo aqui, tá bom? Eu tinha colocado R2, isso é R ao cubo, né, que é a carga pelo volume da esfera, que é 4 terços de π R ao cubo. Então só corrigindo aqui, né, que eu tinha colocado um R2, na verdade é R ao cubo, então eu fico com R a sexta, né? E aí, isso tudo multiplicado por R chapéu. Então, essa é a força por unidade de volume, ok? Que atua nessa esfera carregada uniformemente. Tá aí a força. E aí, a ideia é, vamos dar uma olhada o que é que acontece. Tem aqui a esfera,
Deixa eu fazer uma esfera melhor. E aqui o eixo X, Y, Z, ok? Quando você olha para um elemento dessa esfera, vamos pegar aqui um elemento, por exemplo, um elementozinho de volume aqui, certo? Um certo elemento de volume infinitesimal, ok? Dessa esfera, um pequenozinho elemento de volume. Você sabe, então, que a força que atua nesse elemento de volume, ela é uma força, pelo que a gente acabou de calcular aqui, ó, ela é uma força radial, né? Que aponta ao longo do raio e para fora. É uma força assim. Se esse for um elemento de volume 1, deixa eu chamar essa força aqui, por exemplo, de F1. De um DF1, vamos chamar assim. É a força que atua no elemento 1. A questão é que se você pega nessa simetria esférica um elemento de volume simetricamente oposto aqui, esse elemento de volume, gente, também vai estar sujeito a uma força, certo? Ou seja, esses ângulos são iguais aqui, né? Você está no espaço, eles são pontos opostos aí, como você consegue ver. Vai estar sujeito a uma força dF2. Ou poderia até chamar de... vou chamar de dF2, esse elemento 2. E você percebe que como eles são simétricos, né? Essas duas forças, elas se somam, resultando apenas numa componente ao longo de Z. Não sei se você consegue observar isso, mas eu acho que dá para observar sem grandes dificuldades. Ou seja, as componentes dessa força aqui no plano XY, elas acabam sendo opostas nesses dois elementos e, portanto, elas se anulam quando você faz a soma de todas as forças atuando na esfera. E aí sobra apenas as componentes Z dessas forças, ok? Então, por essa razão, a gente vai levar em conta apenas que a componente Z, né, da força atuando em cada elemento de carga, né, dessa esfera, é que não se anula. Então, eu posso dizer, por essa questão de simetria, que apenas as forças ao longo de Z é que não vão se anular, ou seja, a força resultante é ao longo de Z. Então, a força resultante atua ao longo de Z, pela questão da simetria. Então, a gente tem um FZ, que vai ser essa força 3ε0, Q2, 16π ao quadrado R6, certo? R, esse é o módulo da força. Mas para eu ter a componente ao longo de Z, se eu conheço θ, gente, se vamos dizer que esse ângulo seja θ, a componente ao longo de Z, tendo esse ângulo aqui θ, ó, vai ser multiplicar por cosseno de θ, né? Então, eu tenho a componente ao longo de Z, ok? E aí sim, essa força por unidade de volume, né? Ela tem apenas uma resultante quando eu integrar em todo o volume ao longo do eixo Z, aí eu posso calcular a força total. Então, quando eu falo aqui nesse ponto a força resultante, né? Eu tô falando por unidade de volume, tá? Mas também, de toda forma, a resultante em si será também ao longo de Z. Mas por enquanto eu estou usando a expressão por unidade de volume. Então, por unidade de volume. Porque eu ainda preciso integrar no volume para ter a força de fato, né? Então, é força por unidade de volume, por enquanto, esse FZ. Então, você percebe que, novamente, por simetria, a força resultante vai acabar sendo ao longo do eixo Z, porque as componentes no plano XY acabam se anulando, né? Porque cada elemento de volume que você olha, que está sujeito a uma força, tem um oposto a ele, sujeito a uma força cujas componentes ao longo de XY se cancelam, mas as componentes ao longo de Z se somam. E aí, se eu quiser a força resultante, vamos calcular aqui. Logo, a força resultante, ela pode ser calculada, nesse caso, como não é a força total, é a força resultante no hemisfério norte. E aí, nesse ponto aqui, é importante definir que é a força resultante no hemisfério norte, porque na hora de integrar, os limites de integração, eu não vou colocar ao longo de toda a esfera, mas apenas ao longo do hemisfério norte. Então, a força resultante ao longo do hemisfério norte pode ser escrita como a integral de Fz no volume, mas no volume que contém, né, que o hemisfério norte. Então, seria 3ε0, Q2, 16, π2, R6,
né? Aí ficaria a integral de R cosseno de θ, o elemento de volume R2 seno de θ, dr de θ dφ, né? Então ficaria aqui dr dθ dφ, e eu vou colocar os limites de integração correspondentes ao hemisfério norte. Então o φ varia de 0 a 2π, certo? O θ varia de 0 a π sobre 2, gente, ok? Ou seja, o θ, para cobrir aqui, ó, o hemisfério norte, né? Deixa eu melhorar isso aqui. Deixa eu melhorar a figura. Então ficaria assim, ó. Aqui é x, y, z, né? Lembrando que o θ, se você tá olhando um certo ponto aqui, o θ é medido a partir do eixo z, ok? Então, θ variando de 0 até π sobre 2 me limita ao hemisfério norte. De π sobre 2 a π seria o hemisfério sul, ok? Então, por isso que é nesse ponto que eu delimito o hemisfério norte. E o R vai variar em toda a esfera, né? Ao longo do raio do zero, do centro, até o raio R. E aí, quando eu faço essa integração aqui, eu tenho qual é a força que atua no hemisfério norte. Então, vamos fazer a integração, tá? Então, isso aqui fica igual F, né? Fica... eu vou precisar de um pouco mais de espaço, então eu vou escrever na linha abaixo, tá bom? Então, eu tenho que F é igual a 3, ε0, Q2, 16, né? 16 π2, R a sexta. E aí, a gente fica com a integral em R... Vou separar aqui, né? De 0 até R, a integral fica R ao cubo, R a quarta, né? Cadê? Deixa eu ver. Fica integral de R ao cubo, é isso mesmo. R vezes R2 fica R ao cubo dr. E a integral em θ fica seno de θ, cosseno de θ, ok? De 0 a π sobre 2. E a integral em φ fica dφ de 0 a 2π. Pronto. Então, aqui a gente pode resolver, né? Então, essa primeira integração aqui, né? Fica R a quarta sobre 4. Nos limites de integração, fica próprio R4 sobre 4, substituindo os limites. Essa segunda integral aqui, a gente vai ter que trabalhar ela. Mas, como ela é relativamente simples de fazer, eu já vou dizer que ela vale 1/2, mas você pode, só para dar uma ajuda, você pode usar o fato de que você pode usar o seno da soma para facilitar essa integração. Então, você sabe que o seno de 2θ, né, é igual a seno A cosseno B mais seno B cosseno A, que isso fica igual então a 2 vezes o seno de θ cosseno de θ. Então, você pega essa integração aí e ela, na verdade, fica igual a 1/2, né, de seno de 2θ. De 0 a π sobre 2, beleza? Então, quando você faz essa integração, isso aqui vai dar 1/2, né? A integral de seno de 2θ dá menos 1/2 de cosseno de 2θ. E aí você substitui os limites. Acabei que eu tô fazendo aqui a integração, já foi, né? Então, quando você substitui esses limites aqui, isso vai dar... substitui aí os limites, vai dar menos 1/4. E aí o cosseno de 2θ em π sobre 2, né, dá menos 1, menos o cosseno de 2θ em 0 dá 1. Então, essa quantidade aqui, gente, vai dar uma quantidade de 1/2, que é essa segunda integração. E a terceira integração dá 2π. Então, substituindo, né, esses resultados das integrações separadas em R, θ e φ, você tem isso aqui. 16, π2, R6... Ok? Deixa eu só descer um pouquinho aqui para não me faltar espaço novamente. Então, substituindo, a primeira integração ali em R fica R a quarta sobre 4, a segunda em θ fica 1/2, a terceira em φ fica 2π. Então, a força que atua no hemisfério norte, aí a gente vai ter que sair cortando algumas coisas aqui, mas vamos lá, vamos com calma. Ó, o π, né? Deixa eu cortar em vermelho. O π corta aqui, o 2 também. O R a quarta vai cortar com R a sexta, então vai ficar um R2.
É isso. Então, o que é que eu tenho ao final, né? Ao final eu tenho 3 que multiplica Q2 dividido por 16 que multiplica 4, né? Isso dá 64 epsilon 0, certo? Pi R2. É isso. Então, gente, essa aqui é a força total que atua no hemisfério norte, né? Tá o módulo aí da força. Se você quiser escrever na forma vetorial, essa força, ela simplesmente, como a gente discutiu, ela atua ao longo do eixo Z, né? Aqui, ó. Ou seja, no hemisfério norte, né? Ou seja, apesar de ser um corpo único, uma esfera carregada uniformemente de raio R, com uma carga total Q, o hemisfério norte dessa esfera sente uma força resultante ao longo do eixo Z, que tem essa magnitude 3Q2 dividido por 64 epsilon 0 pi R2, ok? Bem, gente, é isso. Um abraço e até a próxima.